Olá, minha gente, começando o nosso Band Empresarial e dessa vez aqui nesse lugar paradisíaco, Tivoli Resort Praia do Forte, na 32ª Convenção Anual da ADEME Bahia. Um prazer imenso estar gravando isso aqui com pessoas maravilhosas, dentre eles, nosso querido vereador Kiki Bispo de 3º mandato, Mila Paz, secretária da SENDEC, nosso querido presidente e anfitrião Cláudio Cunha, presidente da ADEME, e Rodolfo Magato, que é consultor da XP, que deu aqui uma aula impressionante para a gente sobre esse mercado macroeconômico. Também estamos aqui do lado dele, nosso querido amigo João Xavier, que é secretário da CEDU. Então, dando início a esse nosso bate-papo, vamos aqui tentar saber deles quais foram os principais pontos que eles viram, que mostram qual a perspectiva para 2023, cada um, evidentemente, olhando para o seu cenário de onde atua. Querido Kiki Bispo, vamos começar por você. O que é que você entende como sendo um fator determinante de tudo que foi traçado aqui e que a gente pode esperar para 2023? Olá, Azevedo. Estou muito feliz de estar aqui nessa convenção da ADEME. Tivemos aqui várias ideias e, como representante da Câmara Municipal de Salvador, a gente entende que esse projeto tem que ser construído a 4 mãos, até porque tivemos uma pandemia que estagnou a nossa cidade, o nosso estado, e precisamos, mais do que nunca, aproveitar esse momento para retornarmos com muita força, porque sabemos da importância que tem o setor empresarial, o setor imobiliário para a nossa cidade. Secretária Mila, e você que tem feito um trabalho tão próximo de todo o empresariado, como é que você viu essa convenção daqui e cenário que foram trazidos aí para esse 2023, que queira ou não queira, se mostra bastante desafiador? Olá, Azevedo, um bom dia, uma boa tarde aí a todos os ouvintes desse programa, sempre trazendo aí discussões muito interessantes, né? Bom, a gente está participando aqui desses 2 dias aí, 3 dias, mais 2 dias de conteúdo muito bacana aí. Todo o evento da ADEME de final de ano é um evento muito importante, é um evento que celebra aí um setor de extrema relevância para a cidade de Salvador, o setor imobiliário e o setor da construção de uma maneira geral. É um setor responsável por uma dinâmica econômica muito importante para a economia da cidade. A gente está falando de um setor que emprega aí mais de 56 mil pessoas, um setor que cresceu de 2021 para 2022, 214% em geração de emprego na cidade de Salvador, então isso não é um número pequeno. E a gente tem aí, depois dessas excelentes palestras que a gente teve, falando sobre cenário macroeconômico, cenário e expectativas políticas, que foi a palestra de ontem, sobre essa nova forma do consumo do mercado imobiliário, a gente tem aí uma perspectiva de futuro, com certeza desafiadora, mas também muito positiva, né? A gente tem visto uma retomada muito importante do setor econômico da cidade de Salvador, uma cidade que vive aí de serviços, que tem o setor de serviços e comércio como grande lastro econômico, e o turismo, digamos assim, como talvez o setor que mais, um dos setores que mais fortalece esse processo. Então, a gente entende que essa retomada, essa volta da economia pós-pandemia, essa volta, esse desejo das pessoas de estar em contato com outras pessoas, essa nova forma de consumo, a gente já percebe o mercado imobiliário local também se posicionando de uma forma diferente, trazendo produtos mais inovadores. Então, eu acho que é um ano desafiador, mas de excelentes perspectivas para a cidade de Salvador, para o estado da Bahia e principalmente para o mercado imobiliário. Acho que é isso aí que a gente tira de lição desses 4 dias aí de vivência aqui em Praia do Forte. Ok, Mila, muito bom, e a gente volta já já para a gente saber um pouquinho mais de detalhe da sua área lá na Secretaria do Município. Querido Rodolfo Magato, e fala um pouquinho, você que trouxe aí boas notícias, eu diria, para o nosso setor e, evidentemente, para todo o mercado como um todo, mas eu diria que também dependente de alguns fatores que se declinam aí para poder terem que acontecer, né? Como você bem brincou, economista adora fazer algumas coisas para não acertar, mas vocês têm acertado muito. E aí eu queria que você passasse aí para o nosso telespectador o que é que você vê para 2023. Olá, Azevedo. Tive a grande honra de participar da edição da ADEME,
discutimos fatores muito relevantes, perspectivas econômicas para 2023. Destacamos alguns pontos que precisam ser monitorados, algumas incertezas globais e também domésticas, mas reforçamos a capacidade de crescimento da economia brasileira maior do que era projetado. Então, crescimento de PIB quase 3% em 2022, redução da taxa de desemprego, enfim, desafios, questões a serem acompanhadas com bastante atenção, mas um potencial de elevação da nossa economia, a resiliência, e o setor imobiliário deve seguir avançando, né, na esteira da capacidade empreendedora desse segmento. Então, eu diria que as perspectivas são sim positivas, a despeito de alguns elementos desafiadores que foram amplamente debatidos de uma forma bem enriquecedora. Ok, Rodrigo, daqui a pouco eu volto porque eu quero que você diga quais são as dicas. Eu quero aquele detalhezinho que nosso telespectador quer saber para ele preparar o projeto dele nesse ano de 2023. E agora a gente chega a você. Presidente, em primeiro lugar, parabéns, que convenção. E ficou-se claro aí para todo o público a sua emoção quando você fala da dificuldade, né, sem dúvida nenhuma, de você conseguir fazer um processo desse de conteúdo e lazer. E você sempre tem conseguido fazer isso. Então, em primeiro lugar, parabéns do nosso Band Empresarial para você. Depois, você que teve todo esse processo, inclusive, de entender quem seriam os palestrantes para poder vir aqui e as falas já ditas, o que é que você vê como 2023 de próspero para a gente que tem aí tanta necessidade de ouvir de uma pessoa que tem tanto conteúdo como você? Obrigado, Azevedo. Sempre muito bom estar aqui com você no programa. Programa que fala sobre negócios, programa que faz com que a gente tenha um espaço para transmitir o mercado imobiliário para toda a nossa cidade, nossa população. A Convenção da DEME é um dos eventos mais esperados pelos nossos associados e nossos parceiros. A gente sempre realiza no último mês do ano, para que a gente possa fazer aí sim um retrospecto do desenvolvimento do mercado imobiliário, né, dos nossos acertos, dos nossos erros, dos nossos aprendizados, trazer conteúdo para que todos os associados e participantes da convenção possam refletir também, possam traçar os rumos para fazer os seus planejamentos para o ano que se segue, nesse caso o ano de 2023, e que a gente traga sempre o conteúdo econômico, o conteúdo político e o conteúdo do nosso consumidor, né? A gente precisa entender e sabe que o mercado imobiliário ele vive disso. Como eu me comunico com o meu cliente, como eu faço com que essa pessoa que quer comprar um imóvel antecipe a sua jornada de compra de imóvel, né? Como está o cenário econômico, e esse sim é o pilar fundamental para a gente, as taxas de juros, a inflação, isso tudo reflete muito sobre a compra do imóvel no nosso financiamento bancário, como vai o dólar, para onde ele vai, que também reflete nos custos dos nossos insumos e, consequentemente, no preço final do imóvel. E saber também, com a presença sempre aqui dos nossos amigos, já a gente sempre diz que o engenheiro sabe construir, né? E a gente constrói sempre ao longo do tempo relações, conhecimento, para que a gente consiga, junto com o poder público também, contribuir e levar a eles os nossos anseios, as nossas necessidades, ouvir deles também o que nós precisamos fazer para que nossa cidade se desenvolva com uma maior velocidade, com maior qualidade e com maior impacto positivo na vida da população. Cláudio, obrigado e a gente volta já já com você também. Vou passar agora para Kiki Bisco, que vou perguntar, Kiki, nosso vereador, terceiro mandato, mas que passa lá pelo nosso legislativo muito do que a gente vai poder expectar para o ano de 2023. E queria saber quais são as principais pautas que estão lá na Câmara Municipal referentes diretamente ao nosso mercado em si, empresarial e também imobiliário. Azevedo, diria que nós temos uma pauta que está na ordem do dia do ano de 2023, que é a mais importante para a nossa cidade, que é a revisão do PDDU. Nós temos a oportunidade de conclamarmos aí toda a sociedade civil organizada
para poder adentrar a Casa de Leis do Povo, para que possamos reformar o PDDU de forma moderna, de forma eficaz, que a cidade possa contribuir através da sua legislação para que possamos aí, de fato, desenvolver a cidade de Salvador. Nós temos uma orla que precisa ser discutida, o sombreamento da praia precisa ser colocado também em discussão, saber qual é a cidade que nós queremos. Temos um canteiro central ali do Corsário, que é daquela forma que a gente quer uma cidade de Salvador. Então, esse debate tem que ser travado e eu penso que teremos um ano muito produtivo e a oportunidade de facilitarmos aí, de fazer de Salvador uma cidade melhor de se viver. Perfeito. Mila, você citou aqui na sua fala, aqui na abertura da nossa convenção, você fala de 2 pontos que a Prefeitura e principalmente a sua Secretaria tem lidado muito diretamente para poder resolver, como sendo, inclusive, pauta dada pelo prefeito para esse ano de 2023 e que gera uma grande transformação na cidade. Então, eu queria que você passasse aí para o nosso telespectador, o que é que você vê, o que é que você está expectando e mais alguma coisa que você queira tratar em relação diretamente à sua secretaria. Muito bom. A secretaria lá, o desenvolvimento econômico, né, a gente trabalha aí sob uma perspectiva de futuro, né? Trabalhar os problemas e os desafios do presente, mas sempre olhando para Salvador que a gente quer, né? Como é que a gente desenvolve, como é que a gente planta sementes hoje para tornar a cidade mais justa, com mais oportunidades para todos. Então, dentro da perspectiva do setor imobiliário, a gente vem aí ao longo do ano de 2021 e 2022 tratando de vários projetos, vários programas que visam, claro, estimular, fomentar, fortalecer esse setor. Eu falei aqui na abertura de 3 ações, eu diria assim, talvez, não sei se principais, mas talvez as mais recentes, as novidades mais recentes que a gente tem trabalhado e que impactam diretamente, ou que virão impactar diretamente o setor imobiliário. Afinal de contas, a gente está numa convenção do setor imobiliário. Então, a gente vai tratar aqui de temas que façam sentido para o setor imobiliário. A primeira delas foi a implementação, a criação no ano de 2022. Na verdade, a gente foi um processo que envolveu o Legislativo em 2021. Foi a criação da Salvador Par, que é uma empresa de economia mista, que vem aí para modernizar mais um instrumento moderno que a Prefeitura vai trazer aí para o mercado para poder implementar projetos em parceria com o setor privado. Salvador Par, ela é uma empresa de economia mista que vem aí com a perspectiva de fazer estudos, de desenvolver projetos, parcerias, sociedades com a iniciativa privada para a implantação de projetos, sejam de PPPs, concessões ou até mesmo projetos através de SPS, né, Sociedade de Propósito Específico para implementação de projetos. Esse foi um dos projetos que eu trouxe aí, que foi, digamos assim, implementado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no ano de 2022. Presidido pelo nosso querido Marcos Lessa, não é isso? Exatamente, que é um executivo trazido também do mercado privado, que chega aí com uma equipe toda de pessoas experientes nessa área de projetos estruturados, como a gente chama, dentro do poder público. Um outro projeto aí super importante que a Prefeitura também está gestando, esse está numa etapa ainda de estudo para a futura implementação, que é a criação e implementação de um fundo imobiliário municipal, onde a gente vai poder aí trazer para dentro desse fundo imóveis públicos, para que você tenha também um instrumento de mercado, que é um fundo imobiliário, para facilitar fazer com que o mercado imobiliário privado possa ter acesso a esses imóveis e fazer a implementação de projetos importantes para a cidade. Projetos que tenham interesse público, social, em vários imóveis que muitas vezes estão dentro do patrimônio do poder público e que não tem um veículo que dê segurança para o mercado privado, imobiliário, poder incorporar, implementar e investir, digamos assim. E o terceiro programa que a gente trouxe aí nesse final de ano como uma grande novidade aí para o mercado é o novo edital do PID, Programa de Incentivo ao Desenvolvimento e Inovação. O PID é um programa que já teve 2 editais anteriores. A gente lança aí um novo edital que traz várias novidades. Ele é um edital aberto, perene, permanente, ele não vai ter um prazo de implementação, e ele oferta ao mercado a possibilidade de se investir em áreas importantes para a cidade de Salvador, que é a região da Orla da Barra,
a região do Centro Histórico, incluindo aí a região do Comércio, e a região da Ribeira. São 3 poligonais que o programa abrange e que você, do mercado imobiliário, vai poder, e investidor de uma maneira geral, vai poder aderir a esse edital e ter até a possibilidade de receber de volta até 50% do valor investido no seu empreendimento, desde que ele gere dinâmica econômica no local, ou seja, são focados em empreendimentos que eu diria não residenciais, não uniresidenciais, pode ser residencial desde que ele seja de uso misto, porque o objetivo desse programa é que gere dinâmica econômica, né, que você gere empregos e dinâmica econômica nesse universo. Essa devolução do investimento é através de um título público de compensação tributária, que é o CIDEI, ou seja, traduzindo aí para uma linguagem mais simples. O investidor que empreender nessas poligonais e aderir ao PID vai poder receber de volta o seu investimento através de um título que ele pode compensar tributos municipais. Ele pode compensar tributos municipais da própria empresa ou ele pode comercializar para empresas que sejam pagadoras de tributos municipais. E aí eu estou falando basicamente do ITIV, do ISS e do IPTU. Certo? Então, é um programa bem interessante que ajuda, a gente brinca, ajuda a fechar a conta de muito empreendimento nessa região, né? E que vem aí como uma nova e grande entrega aí da gestão do prefeito Bruno Reis, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria sempre com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e principalmente com a Secretaria de Fazenda, já que a gente está falando aí de títulos de compensação tributária. Perfeito. Vamos agora para nosso querido Rodolfo. Rodolfo, sem dúvida nenhuma, para o mercado imobiliário, aí, parafraseando aqui nossa querida secretária Mila, vamos falar de mercado imobiliário, 2 pontos impactam diretamente. Inflação, a gente sabe disso, que envolve a taxa de juros, que está diretamente ligada aí nos números que a Selic tem apresentado. O que é que você vê como a perspectiva disso? Porque é um fato aqui de que a gente sabe que o mercado imobiliário ele funciona muito bem quando ele está ali até o início dos 2 dígitos, mas dali em diante, subindo disso, começa a ter problema, porque o crédito é o demandante realmente para que a gente possa ter um mercado próximo. Então, de que maneira você está entendendo que essa Selic vai se comportar aí em 2023? De fato, inflação e juros são fundamentais para o mercado imobiliário. Diria que para todos os setores produtivos da economia. A inflação no Brasil, após ter encerrado 2021 a 10%, vem numa trajetória gradual de queda, deve fechar 2022 um pouco abaixo de 6%, e na nossa expectativa, algo ao redor de 5% no ano que vem. Isso reflete, por um lado, alguns movimentos no cenário global, uma melhoria nas perspectivas de disponibilidade de matérias-primas, uma acomodação de preços de commodities e também no cenário doméstico a gente já percebe alguns indicadores de inflação olhando para baixo, tivemos até algumas variações negativas ao longo dos últimos meses. Então a inflação, de uma forma gradual, ela tende a ceder nos próximos trimestres. Agora, quando a gente fala sobre política monetária, além do comportamento da inflação, da taxa de câmbio, que a gente também projeta ao redor de 5, um pouco acima de R$5 por dólar no ano que vem, é importante olhar para questões fiscais, para decisões de política econômica. Isso também afeta a decisão do Banco Central. Considerando todos esses elementos, acreditamos que a taxa Selic ficará no atual patamar de 13,75% até a metade do ano que vem, talvez até o 3º trimestre de 2023, e entraria então numa tendência de recuo, tem o potencial de chegar perto de 10% no final do próximo ano, então bem nesse limiar dos 2 dígitos, mas claro que a gente precisa acompanhar questões fiscais, decisões políticas do novo governo eleito para eventualmente calibrar essa expectativa. Mas a mensagem principal é de um recuo gradativo da inflação, abrindo espaço para corte de juros. A dúvida é se fica mais para metade do ano ou para o final dele. Obrigado, Rodolfo.
Voltando aqui para nosso querido presidente da ADEME, Cláudio Cunha. Cláudio, foi muito dito aqui, passou numa apresentação da Brain, muito interessante, onde divide a cidade em clusters, onde você vê claramente bolhas interessantes de demanda, precisando de demanda, outras menos interessantes, e, ao mesmo tempo, mostrando o produto econômico como sendo um produto que ainda tem algum estoque, mas, ao mesmo tempo, toda a diretriz para o futuro de 2023 mostra que haverá, sim, uma política federal e uma demanda muito clara para esse produto econômico. Como você encaixa isso e, para concluir, como você vê também esse grande incremento desses empreendimentos menores, quarto e sala, e aproveitando aqui a iniciativa que isso tem gerado bons frutos no desenvolvimento, principalmente de IDH, dentro, por exemplo, de um bairro como Porto da Barra, que está acontecendo esse movimento. Azevedo, a gente sabe que, e viver isso aí de 2008 até os idos aí 2012, 2013, quando foi feito o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, que naquele momento até de uma crise internacional que a gente passava, foi o que alavancou o mercado imobiliário. A gente também tem os nossos associados que atuam no mercado da habitação de interesse social, fundamental para o setor. A gente tem aí sim, como o vereador Kiki falou, uma grande oportunidade, que é também no novo PDDU, ver áreas dentro da nossa cidade do Salvador, e aí vai sobre o cluster, que a gente vê dentro de Salvador, a gente praticamente não tem habitação de interesse social, porque o custo do terreno ou é alto, ou ele não permite que seja feito esse tipo de edificação. Então a gente tem uma nova oportunidade aí também com o PDDU, para que a gente possa criar áreas de habitação de interesse social, para que a gente traga também para a nossa cidade esse tipo de construção e aproveite o que também foi exposto aqui pelo Margato, que é o investimento do governo federal, pelo menos no primeiro momento, na habitação de interesse social. Então isso também vem fazer com que o mercado imobiliário ele se mantenha ativo, ele continue a gerar rendas. A secretária Mila também falou da importância do nosso segmento, nós sabemos disso, que a gente pega desde o menos qualificado ao mais qualificado profissional para trabalhar diretamente no nosso setor, além de mexer com toda uma cadeia produtiva. E você sabe, porque também já entrevistou aqui, e quando eu estava à frente do Fórum Empresarial, a gente conversava com o pessoal do comércio que dizia, a gente sabe quando a construção civil está bem, que as vendas no varejo aumentam. Né? Então, você vê assim, o poder que o mercado imobiliário sistêmico, né? Tem como fazer. E a outra coisa que a gente sempre fala, né? Um lançamento de um empreendimento hoje é a geração do emprego de amanhã. Né? Então, a cidade não pode parar, o Brasil não pode parar, o mercado ele muda muito rápido. A gente teve aí, para também agora falar um pouco sobre os apartamentos compactos, sobre a ocupação que se deu mais ainda, principalmente naquela região da Barra. Né? A gente viu a mudança do consumidor, a gente vê a volta do público mais jovem, a volta até o retorno do público de uma idade maior, até na que eu me encontro, e procura até um imóvel menor. Né? Mas um imóvel que ele seja um imóvel, como a gente diz, inteligente, integrado, que faça o uso da tecnologia, que permita que as pessoas tenham um convívio social, façam seus relacionamentos. E daí, num bairro maravilhoso, num bairro que tem um apelo turístico fantástico, é um produto também que se encaixa perfeitamente para o investidor, ou para aquela pessoa que vem a Salvador esporadicamente e o resto do ano pode fazer também a locação desse imóvel, que foi o que realmente puxou o mercado imobiliário. Se a gente olhar aí a última pesquisa, e essa que a Brem apresentou agora, junto com a ADEME, a gente vê que quase 50% dos lançamentos foram dos apartamentos compactos. Ok, Cláudio, obrigado. E assim a gente vai encerrando o nosso Band Empresarial aqui direto da 32ª Convenção da ADEME. Queria agradecer ao nosso querido vereador Kiki Bispo pela sua excelente explanação e estamos aí juntos no PDDU. Mila, vamos acompanhar e vamos estar nos juntando com certeza a qualquer esforço que a Secretaria possa estar fazendo no desenvolvimento da nossa cidade. Manda um abraço aí também para o prefeito Bruno Reis pela sua grande iniciativa em estar conduzindo esse processo junto a vocês. Rodolfo,
Também agradecer, um abraço bem grande, que a XP continue nesse crescimento, nos dando tanta informação, tanto conteúdo que nos ajuda diretamente nas decisões em cada uma das empresas, seja em que segmento for. Então tá de parabéns essa condução que foi, que poderia ser apenas um fluxo inicial, mas não, tá se vendo aí o quanto vocês têm contribuído para cada um de nós. Cláudio, poderia dizer, encerrar com você, sem dúvida nenhuma, agradecendo de montão toda essa receptividade que você fez, a Band Empresarial e a todos os associados, palestrantes que aqui tiveram. Então, espero realmente que a gente já esteja aí de abertura das novas inscrições para poder estar participando da nossa convenção 33ª, com certeza vai ser também outro sucesso. Muito obrigado, e é isso aí, gente. Encerrando aqui, eu, Azevedo Filho, e o Band Empresarial. Fique com a gente.